Oi pessoal, hoje nós vamos para a aula 6.2 do nosso curso de xadrez, que vai continuar tratando dos movimentos especiais. Hoje no caso nós vamos abordar o roque. Na aula 6.1 nós já vimos a promoção e o passante, que são dois movimentos ligados aos peões, e hoje nós vamos ver o roque, que é um movimento ligado ao rei e às torres, certo? Então vamos começar. Aqui nós temos a posição inicial do jogo de xadrez, onde não é possível fazer o roque, certo? Existem condições para que a gente possa fazer um roque, então nós vamos ver quais são elas agora. Porque na posição inicial não é possível fazer um roque? Vou explicar. Por exemplo, aqui já é outra situação. Vocês veem que diferentemente da posição inicial, a gente tem espaço entre o rei e as torres, certo? Na posição inicial, as peças estão preenchendo esse espaço nos dois exércitos. Nessa situação, as peças já estão fora das suas casas. Então, a primeira exigência para que a gente possa fazer um roque é que exista espaço entre o rei e a torre que a gente vai usar para fazer o roque. O roque é o único movimento do xadrez que você consegue mover ao mesmo tempo duas peças. No caso, você vai mover o rei e a torre que você escolher. Você só vai poder fazer o roque uma vez e só com uma das duas torres, certo? Você pode escolher fazer o roque com a torre da casa A8, no caso das pretas, ou com a torre da casa H8. Das brancas você pode escolher fazer o roque com a torre de A1 ou com a torre de H1. O roque feito com a torre ou de H1 ou de H8 ele é chamado de roque curto, porque você simplesmente tem uma distância menor aqui entre o rei e as torres de H, diferente da distância entre os reis e as torres de A, que são maiores. Então, como você faz um roque? Você simplesmente move o rei duas casas para o lado da torre que você quer fazer o roque, e você põe a torre no lado oposto ao rei, por exemplo. Você quer fazer o roque com a torre de H1, você vai mover o rei duas casas para o lado dessa torre e a torre vai passar para o lado oposto dele. Ela estava em H1, ela vai ficar agora em F1, certo? Caso você queira fazer o roque com a torre de A, você vai mover o rei de novo duas casas para o lado dessa torre e a torre vai ficar no lado oposto dele, certo? Voltando aqui para vocês verem o roque pequeno. E esse é o roque longo, porque ele tem já uma distância maior aqui entre o rei e a torre, tá? Aqui entre o rei e as torres de H você só tem duas casas entre eles, por isso é chamado roque curto. Enquanto entre o rei e as torres de A você tem três casas entre eles, e por isso é chamado de roque longo, certo? Então aqui você pode fazer o roque com qualquer das torres, certo? Você pode escolher, por exemplo, fazer com o roque menor e a preta, depois pode escolher fazer o roque maior, certo? É uma hipótese. Vou mostrar outra situação. Nessa situação, as pretas elas não podem fazer o roque com a torre de H, porque como já foi explicado, elas precisam ter espaço entre entre o rei e a torre. Não é o caso aqui, pois o bispo da casa F8 está atrapalhando esse roque, certo? Entretanto, elas podem muito bem fazer o roque para cá, no roque longo. Não é porque o bispo está atrapalhando o roque com essa torre que você não pode fazer com a outra torre, certo? Então você não vai poder fazer o roque com essa torre, mas você pensa, eu quero fazer o roque, então eu vou fazer com a outra, já que eu posso, certo? Tem alunos que pensam que precisam, os dois roques precisam estar habilitados para ele poder fazer. Não, não é bem assim, basta um e você já pode fazer aquele roque, certo? Aqui é o contrário, as brancas não podem fazer o roque longo porque o bispo está aqui atrapalhando, só que elas podem fazer o roque curto, porque tem espaço entre o rei e a torre, certo? Então as brancas podem decidir fazer o roque curto
E as pretas até poderiam querer fazer o rock curto, mas como elas não podem, elas podem optar pelo rock longo, certo? Ou então, se elas quiserem mesmo fazer o rock curto, elas primeiro tem que tirar o bispo lá de trás. Aí sim elas podem estar habilitadas a fazer o rock, certo? Entenderam? Tem que ter espaço entre o rei e as torres. Outra situação para que você precisa fazer um rock: as peças, as torres, tanto as torres quanto os reis eles não podem estar fora do lugar. Por exemplo, nessa situação a branca não pode fazer rock curto, porque a torre não está na casa que ela começa o jogo, certo? Ela está aqui na casa G2, ela deve ter andado já por aqui, então o rei perdeu o direito de fazer o rock curto por causa que a torre se moveu. Mas ele ainda pode fazer o rock longo normalmente, porque a torre está na casa inicial, o rei está na casa inicial e eles não se moveram, certo? A preta também não pode fazer o rock curto por causa que a torre saiu da posição inicial dela, certo? Mas ela ainda pode fazer o rock longo, já que o rei e a torre estão em suas casas iniciais, certo? Uma coisa interessante a notar, vamos supor aqui, ó, se você mexer o rei, você mexeu o rei da sua casa inicial, aí a preta pensa, eu vou voltar minha torre para a casa inicial dela para eu poder fazer o rock. Aí as brancas decidem voltar o rei. Aí as pretas pensam, agora eu posso fazer o rock curto, já que as peças estão nas suas casas iniciais, mas ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir fazer o rock, porque a torre, mesmo tendo voltado para sua casa inicial, ela vem de uma casa que ela estava fora, ela já tinha se movido, então ela não vai poder, a preta não vai poder fazer esse rock, porque mesmo aqui, tanto o rei quanto a torre estando em suas casas iniciais, essa torre já se moveu. Ela veio para cá e voltou para o lugar. Desde que ela se moveu aqui, ela já perdeu o direito de fazer esse rock, certo? Então, mais uma vez, as pretas só poderiam fazer o rock longo. E as brancas não podem mais fazer o rock longo também. Por quê? Porque o rei foi lá em cima e voltou. Mesmo ele tendo ido e voltado para a posição inicial, ele não pode mais fazer o rock, porque quando ele se moveu para cá, ele já perdeu o direito de fazer o rock longo, certo? Então, essa é mais uma condição. As peças, a primeira condição é que as peças que existe espaço entre o rei e a torre. E a segunda condição é que as peças não tenham se movido e estejam nas suas posições iniciais, certo? E fora isso, nós temos outras condições um pouco mais complexas. Por exemplo, você não pode fazer rock quando está em xeque. Vamos supor que se eu movo a minha dama para cá, eu estou dando xeque no rei. Então a preta não poderia pensar assim, eu vou fazer o rock para fugir. Não, ela não vai poder fazer o rock enquanto ela estiver em xeque. Ela tem que primeiro se livrar desse xeque para poder fazer o rock. Por exemplo, aqui, aí a branca poderia jogar para cá. Aí sim ela poderia fazer o rock, certo? Você também não pode fazer o rock quando o rei for passar por uma casa atacada. Por exemplo, em vez de dar o cheque aqui, eu poderia jogar a dama aqui. Então a preta não vai poder fazer o rock. Por quê? Porque o rei está passando por essa casa e essa casa está sendo atacada pela dama. Então ele não vai poder, as pretas nesse caso não vão poder fazer o rock, porque durante o rock o rei não pode passar por uma casa que esteja sendo atacada por uma peça do adversário, certo? Também não se pode fazer o rock quando o seu rei vai cair em uma casa atacada por uma peça do adversário. Por exemplo, a dama jogou aqui, as pretas não podem fazer rock, porque o rei vai terminar o rock aqui, ó. E essa casa está sendo atacada pela dama, então ele teoricamente estaria se colocando em xeque. Essa situação também não é possível fazer rock, certo? Ele vai ter que usar de outro artifício, por exemplo, bloquear o ataque. Aí sim ele poder fazer o rock, certo? Entendido? Então é isso, galera. Até a próxima aula.